Dólar cai mais de 2% após reunião de Lula e Haddad. E você vai ver também. Polêmicas com o Banco Central. Presidente Lula muda o tom e afirma que responsabilidade fiscal é compromisso do governo. Pesquisa mostra que diferença de preços entre remédios genéricos pode chegar a 600%. Furacão Beryl destrói 90% das casas de ilha no Caribe. E ainda, Conmebol admite erro em pênalti não marcado para a seleção brasileira na Copa América. Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A gente começa falando de economia e, diferente dos últimos dias, o dólar hoje caiu mais de 2% após a reunião do presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Olha só, nesta semana, a moeda americana havia chegado ao valor de R$ 5,68. Com os olhos voltados para Brasília, os investidores monitoraram as reuniões que aconteceram ao longo desta quarta-feira. O presidente Lula se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a equipe econômica do governo. Oficialmente, o governo disse que a reunião trataria apenas do tema fiscal. Mas o mercado acredita que medidas para tentar conter o avanço do dólar também foram discutidas. E, pelo jeito, surtiram efeito. E o dólar, às 2 da tarde, caiu 2,18%, cotado a R$ 5,54. A moeda americana, que teve dias com disparadas, nesta terça-feira encerrou cotada a R$ 5,66, depois de bater os R$ 5,70 durante a tarde. Esse foi o maior patamar em 2 anos e meio e reflete, sobretudo, a cautela do mercado com as recentes críticas de Lula ao Banco Central e seu presidente, Roberto Campos Neto. O presidente chamou essas altas do dólar de um jogo de interesses especulativo. E depois dessas falas polêmicas, que mexeram com o mercado financeiro durante a semana, o presidente Lula disse hoje que a responsabilidade fiscal é compromisso do governo e vai ser mantida à risca. E essa declaração foi dada durante o anúncio do Plano Safra, que é voltado para a agricultura familiar. Durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar, o presidente Lula afirmou que a responsabilidade fiscal é um compromisso e que o governo não joga dinheiro fora. A fala aconteceu após uma disparada do dólar nos últimos dias, em meio a uma desconfiança do mercado com a situação fiscal do país. Ele acrescentou que busca uma política econômica que vai fazer o Brasil crescer. E a gente vai ter uma política econômica sem causar sobressalto a ninguém. A gente vai ter uma política econômica que vai fazer esse país crescer. A gente vai continuar fazendo transferência de renda e a gente, ao mesmo tempo, vai continuar com a responsabilidade que nós sempre tivemos. Aqui nesse governo, a gente aplica o dinheiro que é necessário, a gente gasta com educação, com saúde aquele que é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso desse governo desde 2003 e a gente manterá ele à risca. O Plano Safra 2024 e 2025 vai contar com crédito de R$ 475 bilhões. O valor, 9% maior que o ofertado na safra anterior, é destinado a financiamentos de pequenos, médios e grandes produtores. Desse montante, 400 bilhões e meio de reais serão destinados para a agricultura empresarial e cerca de 75 bilhões de reais para a agricultura familiar. Somado a fontes de crédito rural para aplicação em cédulas de produto rural, o valor total aos produtores vai somar 582 bilhões de reais. Olha, e o ministro da Agricultura afirmou que o Brasil não precisa mais realizar o leilão do arroz. Em maio, o governo tentou realizar 2 leilões após as enchentes no Rio Grande do Sul. O estado responde por 70% da safra desse grão.
Carlos Fávaro disse que, por enquanto, o Brasil não deve realizar novos leilões para importar arroz. O governo federal tentou comprar arroz de outros países no momento em que o Rio Grande do Sul foi atingido por alagamentos. O estado responde por 70% da produção, mas, na época, os produtores tinham colhido cerca de 80% da safra. E associações do setor afirmaram que não havia necessidade de trazer o produto de fora. Mesmo assim, o governo decidiu importar certa quantidade para não faltar o produto e não chegar mais caro ao consumidor. O leilão aconteceu no dia 6 de junho e foram negociados mais de 260 mil toneladas de arroz. Houve muita polêmica em relação às empresas que tinham saído vencedoras do leilão. Com suspeitas de incapacidade técnica e financeira de algumas empresas vencedoras do leilão para a compra de arroz, o governo federal decidiu anular o pregão. O ministro da Agricultura falou que, com a volta da normalidade em estradas, os preços do arroz já cederam e voltamos aos preços normais. Ele disse que, em algumas regiões, o pacote de 5 quilos chega a custar de R$19 a R$20. Ele também acrescentou que o governo vai continuar a monitorar o mercado e, não havendo especulação, acha que não devem haver novos leilões. Olha, e no primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou mais de 1.143.000 novos emplacamentos de veículos. A FenaBrave atribuiu o avanço do setor às melhores condições de crédito ao longo deste ano. No primeiro semestre desse ano, o país registrou 1.143.796 novos emplacamentos, um aumento de 14,59% em relação a igual período de 2023. O número considera automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus. Em junho de 2024, a federação registrou mais de 200 mil novos emplacamentos. O mercado automotivo está em pleno aquecimento neste ano, em meio a um ciclo histórico de investimentos que já ultrapassaram os 125 bilhões anunciados por montadoras que atuam no Brasil para a ampliação de produção e desenvolvimento de tecnologia no país. A FenaBrave atribui o avanço do setor às melhores condições de crédito ao longo de 2024. A entidade faz menção ao ciclo de redução da taxa básica de juros desde agosto do ano passado, o que ajudou a reduzir os patamares de inadimplência no segmento. A federação também divulgou novas projeções para o crescimento do setor automotivo ao longo deste ano. Segundo a FenaBrave, a estimativa é de um crescimento que passa de 12% para 15% em novos emplacamentos de automóveis e comerciais leves, e uma alta também nos caminhões e ônibus. A melhora das projeções contrasta com o momento de alta do dólar, interrupção do ciclo de cortes da taxa básica de juros e pressão na inflação de itens básicos. Seriam dados que, na teoria, desestimulariam o consumidor a trocar de carro. E atenção consumidor a esse número. Uma pesquisa apontou que a diferença de preços entre remédios genéricos pode chegar a mais de 600%. O levantamento foi feito pelo Procon de São Paulo e foi realizado em lojas físicas e sites de drogarias paulistas. A pesquisa anual do Procon de São Paulo encontrou medicamentos com diferenças de preços de até 685% entre os genéricos. Já entre os medicamentos de referência, a diferença foi de 134%. Foram pesquisados 48 produtos das duas categorias com a mesma apresentação. A maior diferença de preços foi apurada presencialmente entre medicamentos genéricos de farmácias em Presidente Prudente. O medicamento Nimesulida, de 100 miligramas e com 12 comprimidos, custava R$ 23. Em outro estabelecimento, o valor era R$ 2,99. O levantamento de preços foi feito pelo Procon Paulista em 6 grandes drogarias. E, de forma presencial, a pesquisa foi feita em lojas de vários municípios paulistas. Os dados foram coletados no fim de maio.
A iniciativa tem como objetivo oferecer ao público referências de preços, além de reforçar a necessidade da pesquisa de preços antes da compra do medicamento. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina obrigou os pais, isso aqueles que não querem, a vacinar seus filhos em no máximo 60 dias. Caso o casal se recuse a cumprir essa determinação, o casal será penalizado com o pagamento de multa de 100 a 10 mil reais por dia e em caso de descumprimento. Santa Catarina teve uma decisão inédita com relação à vacinação de crianças no estado. A cidade de São Bento do Sul acionou um casal de pais que se negavam a fazer a vacinação do calendário vacinal das filhas. Ambas as crianças não estavam com o calendário completo e os pais alegam que a situação é para a integridade física e mental e da saúde das crianças. Mas não foi assim que o tribunal viu essa situação. E com isso, os pais estão condenados à multa diária de 10 mil reais caso não vacine as duas filhas. O Tribunal de Justiça também recomendou que esses valores das multas voltem ao Fundo da Criança e do Adolescente da cidade de São Bento do Sul para serem administrados em campanhas e ações de saúde em toda a cidade. Essa foi uma decisão inédita aqui no estado e que serve de jurisprudência para outras cidades do país. E veja a seguir, furacão Beryl destrói 90% das casas de uma ilha no Caribe. E ainda, Conmebol admite erro em pênalti não marcado para a seleção brasileira na Copa América. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E a pressão para que o atual presidente Joe Biden desista da candidatura à reeleição nos Estados Unidos aumentou bastante nos bastidores. O movimento teve início após o mau desempenho de Biden no debate contra Donald Trump. Mesmo assim, o presidente diz que não vai sair da disputa. Aumenta a pressão sobre Joe Biden para que ele retire sua candidatura para a disputa eleitoral americana. Figuras do Partido Democrata se pronunciaram na terça-feira sobre a aptidão do presidente dos Estados Unidos para um segundo mandato. O congressista de Texas, Lloyd Doggett, pediu em um comunicado que o presidente de 81 anos tome a difícil e dolorosa decisão de retirar a candidatura. Os questionamentos sobre as capacidades de Biden cresceram depois do desastroso debate contra o republicano Donald Trump, de 78 anos. O democrata travava e gaguejava em alguns momentos. Nancy Pelosi, de 84 anos, ex-presidente democrata da Câmara de Representantes, disse que era legítimo perguntar se o desempenho de Biden no debate foi só um episódio ou é uma condição. O presidente disse que o fracasso se deu pelo cansaço das viagens internacionais e a Casa Branca rejeitou a necessidade de um exame cognitivo a Biden. A equipe médica disse que não é necessário um exame. Temos publicado um relatório anual amplo e transparente sobre a saúde dele. Assim que disseram que não é necessário, não vamos exigir. Não estamos descredibilizando o que o povo americano viu. Entendemos que tenha sido uma noite ruim. Uma pesquisa publicada na terça-feira pela CNN afirma que 75% dos eleitores acham que o Partido Democrata teria mais chances em novembro com outro candidato. Trump obteve 49% das intenções de voto, à frente de Biden com 43%, uma diferença que não tem variado desde abril. A vice-presidente Kamala Harris estaria melhor classificada com 45% das intenções, mas ainda com o republicano na frente, com 47%. Outros possíveis candidatos democratas enfrentariam Trump com pontuações similares às de Biden, apesar de serem menos conhecidos, como o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ou o secretário de Transporte, Pete Buttigieg. E o furacão Beryl destruiu 90% das casas de uma ilha no Caribe. O fenômeno já deixou 7 mortos e muitos desaparecidos. A temporada de furacões no Caribe, nos Estados Unidos, normalmente vai de julho a setembro.
O furacão Barry deixou seu maior rastro. 90% das casas da Ilha de União foram destruídas, de acordo com o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonçalves. Uma pessoa morreu na ilha e há moradores desaparecidos. A Ilha da União fica no arquipélago de Granadinas, cadeia de ilhas pequenas que compõem o território do país, junto da ilha maior de São Vicente. As ilhas mais afetadas foram as de Carriacou e Petit-Martinique, onde estradas estão incomunicáveis e a destruição foi quase total. 3 das 7 mortes provocadas pela passagem do Barry no Caribe ocorreram em Granada. Barry é inédito no Caribe, porque é a primeira vez que um furacão de categoria 5 atinge a região em um mês de junho. A temporada de furacões no Caribe e nos Estados Unidos normalmente vai de julho a setembro, acompanhando o verão no hemisfério norte. Autoridades preveem uma temporada de furacões mais severos na região neste ano. A gente continua falando de desastres naturais, só que agora no Brasil. Isso porque a Defesa Civil confirmou mais uma morte em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. E agora o total chega a 180 vítimas fatais. Mais de 30 pessoas seguem desaparecidas. A vítima é uma mulher moradora do município de Roca Sales, Rio Grande do Sul. As cidades com mais ocorrências de mortes são Canoas, com 31 óbitos, Roca Sales, com 14, e Cruzeiro do Sul, com 12 mortes. O mais recente balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul mostra que os óbitos no estado, atingido por inundações e fortes chuvas desde o fim de abril, chegaram a 180. No total, 32 pessoas seguem desaparecidas no Rio Grande do Sul e mais de 2.300.000 foram afetadas pelas enchentes. A chuva forte no estado começou em 27 de abril, em Santa Cruz do Sul, e afetou 478 municípios, 96% do total do estado. A água sobrecarregou as bacias dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí, que transbordaram. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, voltou ao normal nessa segunda-feira. Na manhã desta quarta, o rio está na marca de 3,3 metros, sendo que a cota de alerta é de 3,15 metros. A previsão é que a chuva vai retornar ao estado a partir desta quarta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Santa Catarina e a maioria das capitais do Norte e Nordeste serão atingidas. E o turismo é que traz esperança de retomada econômica ao Rio Grande do Sul. Depois de tantas chuvas, a atividade pode ajudar na reconstrução local. As máquinas trabalham a todo vapor na recuperação das áreas afetadas pelas enchentes no estado gaúcho. A intenção é terminar a tempo de aproveitar um pouco do inverno, a melhor época de turismo no Rio Grande do Sul. A atividade turística traz esperança a quem sofreu com as enchentes e pode dar condições de ajudar o estado a recompor sua economia. Com as chuvas, pontes e rodovias foram bloqueadas e ficaram sem condições de acesso. Mas uma força-tarefa reunindo exército, concessionárias, governos e a iniciativa privada trabalha para reconstruir os acessos e permitir ao turista chegar ao local. O governo do estado informou que 2 meses depois das enchentes, mais de 70% dos trechos que tinham bloqueios já estão liberados ou têm desvios sinalizados. Apesar do maior aeroporto do Rio Grande do Sul, o Salgado Filho, em Porto Alegre, continuar fechado, há opções de aeroportos em outras 7 cidades, como o de Canela, Caxias do Sul e Uruguaiana. Apesar de ser alta temporada no estado, o turismo local tem boas opções de hotéis e restaurantes, pagando bem menos. As ofertas podem chegar à metade do valor normal. Também foram lançadas algumas campanhas para quem prefere deixar para visitar o estado em uma outra época. Uma delas é a Ajude Agora, Viva Quando Quiser. Articulada por vários parceiros do setor, tem o objetivo de gerar um impacto a curto prazo no turismo. Funciona como um investimento. A intenção é antecipar o pacote, fazendo a reserva para aproveitar em outra época. Com isso, o turista consegue bons descontos e, ao mesmo tempo,
ajuda na reconstrução do local. Vamos falar de esportes agora. Ontem teve seleção brasileira na Copa América. O Brasil acabou empatando com a Colômbia, mas com polêmica e erro da arbitragem contra a nossa seleção. Vamos conferir. O Brasil empatou com a Colômbia em 1-1, com um desempenho abaixo do esperado pelos torcedores, mas a partida contou com uma polêmica de arbitragem. A Conmebol admitiu nesta quarta-feira que errou em não ter marcado pênalti para o Brasil em lance do atacante Vinícius Júnior contra o defensor colombiano Munhoz, que o derrubou na área. O lance aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo, na partida disputada em Santa Clara, nos Estados Unidos, na terça. A entidade afirmou que o defensor não toca a bola e, com a disputa, realizou um contato imprudente que resultaria em pênalti para o Brasil. Segundo a Conmebol, o VAR, em verificação que durou quase 2 minutos, não conseguiu identificar que Munhoz não toca a bola antes de derrubar Vinícius Júnior e, consequentemente, não recomendou a revisão do lance. Em campo, o árbitro Jesus Valenzuela viu um contato normal e deixou o jogo seguir. O Brasil foi dominado pela Colômbia a maior parte do jogo e chegou a ouvir gritos de olé no final da partida. Com o empate, o Brasil se classificou em segundo e enfrenta o Uruguai no sábado pelas quartas de final da Copa América. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a ficar agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.